que está no verso 21, a parte B. Quem herdará o reino dos céus? É uma pergunta. Já que é possível alguém fazer milagres, cura, expulsar demônio, profetizar e mesmo assim não ser salvo. Antes de entrarmos propriamente no texto, eu quero que vocês pensem que Jesus diz: aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus ele não está criticando a confissão, não. A doutrina bem elaborada, não. Jesus ele não está criticando isso. Jesus está criticando a doutrina sem vida, a doutrina sem piedade, a doutrina morta, a doutrina que não gera vida, a doutrina que entra na mente, mas não desce para o coração. É essa a qual Jesus está criticando. Porque, pelo contrário, a doutrina, ela é essencial para a fé cristã. Veja, Paulo diz em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito de Deus. E Jesus não iria criticar alguém por dizer Senhor, Senhor, porque é isso que ele conclama a todo mundo a fazer. Então, na verdade, ele está criticando as pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas continuam numa vida errada. É essa a crítica do Senhor. O ensino de Jesus que nós podemos ver aqui é o que reverbera na epístola de Tiago, aonde Tiago diz: vocês creem? Sim, cremos. Amém. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que a doutrina deve gerar vida, meus irmãos. Vida prática, vida diária, vida de obediência. E ele está dizendo àquele povo que está ouvindo ele no alto daquele monte, ele está dizendo: olha, se vocês falarem Senhor, Senhor, e não me obedecerem, vocês não herdarão o reino dos céus. Isso aqui não é salvação pelas obras. Porque a verdadeira salvação, quando nós cremos, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. E somos a habitação do Espírito Santo. Então, quando isso de fato acontece, o indivíduo vai ter prazer em obedecer. Vai ter prazer em se submeter a Cristo. E quando o indivíduo confessa, diz que crê, mas na verdade não creu, é só um assentimento intelectual, a vida dele não muda. Não muda. Ele aprende a coreografia da religião, mas ele não nasceu de novo. Ele faz até algumas coisas que são possíveis de ser feitas, mas ele não nasceu de novo. Eu quero aqui citar uma ilustração. No apartamento em que eu moro, certa vez faltou energia, mas eu consegui andar de um lado para o outro tranquilamente, porque eu conhecia a casa, eu conheço o lugar, mas eu estava no escuro, mas eu consegui andar. Então a ortodoxia falada pode ser dessa forma: o indivíduo confessa e faz algumas coisas que dá para dizer que ele é um salvo, ele vem à igreja, ele ora, ele até prega, mas que no fim das contas ele vive uma vida que não é nascido de novo. E ele continua com práticas pecaminosas. Então ele tem a coreografia da religião,
mas está apagado, ele está no escuro. Ele está fazendo porque ele está vendo os outros fazer. Ele conhece, ele sabe. Mas, no final das contas, ele não obedece ao seu Pai que está nos céus. E para encerrar aqui, a última coisa que nós aprendemos com esse texto é que Jesus está dizendo que a nossa confissão deve caminhar com a nossa vida. E o que isso significa? Tem gente que diz, irmão, a gente tem que amar a esposa. Ele concorda, mas ele não ama. Irmãos, eu sei que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas ela não é. Ela diz, ela sente intelectualmente, mas ela não é. Irmão, isso aí é pecado, é verdade, mas por detrás das cortinas ele está fazendo. Ele consente com aquilo intelectualmente, mas aquilo não muda a prática dele. Então aqui eu vou citar 2 exemplos bem simples. Quando uma pessoa de fato crê, de verdade, a vida dela é transformada. Olhe para Zaqueu. Quando Zaqueu foi transformado, ele olhou para tudo que ele tinha roubado e ele disse, eu restituo 4 vezes mais. A prática dele muda. Eu dou a metade do que eu tenho e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha como mudou a prática. Será que agora ele ia chegar metendo a pé na porta do povo e cobrando os juros mais altos que já eram daquela época? Não, a prática dele mudou. Mas olha Judas. Judas estava com Jesus. Expulsando demônios, Jesus mandou de 2 em 2. Chegaram tudo maravilhado. Senhor, o Senhor não sabe nenhuma. A gente expulsa demônio. Olha, tem gente curada. Está acontecendo. Aí Jesus disse, calma. Alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado ou escrito nos céus. Então, Judas estava lá, pregando, expulsando demônio, um tesoureiro danado, mas de vez em quando, roubando. A gente vê isso em João, Judas roubando. Então Judas estava lá a todo momento, fazendo a coreografia da religião, confessando, mas nunca foi salvo. Judas não. A vida dele nunca mudou de verdade. Então, meus irmãos, que nós venhamos a meditar nesse texto e que ele venha a falar ao nosso coração e mudar a nossa vida, mudar as nossas práticas, venha mexer com nós, porque o juiz é real e a palavra de Deus ela vai se cumprir.